Bom dia a todos. Hoje nós vamos começar a trabalhar uma matéria nova, tá certo? Que está na página 66, tá certo? Nós vamos trabalhar ângulos. E o que é que nós podemos relembrar de ângulos? Ângulo é toda a região do plano, convexa ou não, determinada por duas semirretas. Então vamos lá aqui, ó. Nós temos aqui, ó, vamos chamar de ponto zero aqui, ó, que é o vértice. Nós temos o A e nós temos o ponto B aqui. Então, tudo que tiver dentro, tá certo? Desse plano, nós vamos chamar de região convexa. Região convexa é tudo que está dentro desse plano, tá certo? E não convexa é que não está. Região convexa e região não convexa, ok? Então aqui nós temos aqui, ó, ponto zero, A e B. Então nós denominamos isso aqui de A, o Ozinho com o chapéuzinho, B, tá certo? Nós chamamos ainda para definirmos, tá certo? Identificar esse ângulo, tá certo? Então a identificação desse ângulo, toda vida que você vê isso aqui, A, um chapéuzinho em cima do A ou B, você sabe, tá certo? Que vai ser um ângulo, tá certo? Então nós temos aí, onde o zero é a origem, tá certo? E o ponto A e o ponto E nós chamamos de semirretas, tá certo? Semirretas. Semirretas OA, semirretas OB, tá certo? Que na realidade são os lados do triângulo, tá certo? A origem das semirretas denominamos de vértice. Então esse zero aqui, esse pontinho aqui, nós chamamos de vértice, ok? Então as semirretas OA e OB são os lados do triângulo, ok? O O é a origem, tá certo? E nós utilizamos esse O com esse chapéuzinho com B, tá certo? Essa denominação para chamarmos de triângulo, tá certo? E mais uma vez, o OA e o OB são semirretas. Bom, então nós temos aqui, quanto à relação, são uma classificação dos ângulos. Nós chamamos de ângulo nulo, aquele ângulo, tá certo? Nós temos aqui o ponto OAB, tá certo? Onde esse o chapéuzinho B é igual a zero, ó, não tem nada. Já o ângulo que ele dá meia volta, tá certo? Nós chamamos de OAB 180 graus, ó. Ele faz 180 graus, tá certo? Aqui o A, ponto O aqui, ó, a origem, vértice, e o B. Então ele forma aqui um ângulo de 180 graus. E o ângulo de 360 graus, tá certo? Mede OAB igual a 360. Como é que a gente vai fazer a nomenclatura? Ângulo reto. Ângulo reto, ele possui um ângulo de 90 graus. Ângulo reto, ele possui um ângulo de 90 graus, tá certo? O ângulo agudo é aquele menor que 180 de 90 graus. Qualquer ângulo menor que 90 graus, nós chamamos de ângulo agudo, tá certo? E o ângulo obtuso é aquele ângulo maior, ele é maior que 90 e menor que 180. Aqui o ângulo, ó, reparem que ele passa aqui de 90 graus, tá certo? Nós chamamos de ângulos obtusos. Bom, agora nós vamos ver aqui o que são ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? São dois ângulos consecutivos, tá certo? Que não possuem denominadores com ângulos adjacentes. Então, no nosso caso aqui, ó, eu tenho dois ângulos aqui, ó. Repare, ó, eu tenho OAB, OA, OB e OC.
reparem, tá certo? São dois ângulos consecutivos, ó. São dois ângulos consecutivos, tá certo? E aí o que é que acontece? Nós temos OAB e o BCO, são consecutivos. Ele tem um lado comum, ó, que é o lado OB, ó. Por isso que eles são chamados ângulos adjacentes, tá certo? Porque ele tem um lado que possui os dois ângulos. Bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? É a semirreta da origem do vértice. Então, como é que a gente vai explicar isso aqui? Bissetriz de um ângulo é a semirreta do vértice desse ângulo. Então, nós temos aqui, ó, o ângulo aqui, ó, de 50 graus, OA, OB, e ele tem 50 graus. É um ângulo agudo, né? Menor, tá certo? Que 90 graus. Tá certo? E aí o que que acontece? Nós vamos fazer a subdivisão dele aqui, ó. Vamos dividir ele ao meio, ó. Vamos pegar OP, ó. Então ficou 25 e 25. Então a bissetriz desse ângulo é essa semirreta aqui, ó. OP, ó. Então por isso que nós chamamos bissetriz de um ângulo. Repare, tanto ele faz com OP, OB, como ele faz OP, OA. Então, tá certo? Então, isso é que nós chamamos bissetriz de um ângulo. Então, bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem do vértice, tá certo? Que determina com seus lados dois ângulos adjacentes, ó. Repare que o OP, ele fornece aqui, ó, são dois ângulos. Ângulos complementares. Que são ângulos complementares? Nós temos aqui, ó, OA, OB, OC. Então, repare, ó, tá certo? Que esses dois ângulos aqui, ó, eles formam 90 graus. Se nós juntarmos aqui, ó, ele quer saber aqui, no caso, esse verdinho aqui, ó, então vai ser 90 menos o valor desse Azinho aqui. Se ele for 30, aqui vai ser 60. Então, o que é que eu quero dizer? Que dois ângulos são complementares quando a soma deles formam 90 graus. Ângulos suplementares. A soma deles vai medir 180 graus. Então, nós temos aqui o ângulo, ó. O ângulo aqui OAB e o ângulo OBC. Então, nós temos dois ângulos. Repare, ó, que esse ângulo aqui de roxo, ó, vai complementar o verdinho aqui para formar 180 graus. Então, esse ângulo BOC será esse ângulo aqui, ó, será 180, que é o total, menos o valor desse X aqui, que não sabemos. Vamos supor que aqui seja 30 e aqui seja 160. Juntando os dois, vai dar justamente 180 graus. E quando é que são dois ângulos opostos pelo vértice? O vértice é a origem, ó. A origem aqui, ó. Então nós temos aqui dois opostos, ó. O Y é o oposto do X. E o A é o oposto do B, ó. Tá certo? Se nós usarmos aqui um transferidor, fica mais fácil para a gente verificar que são congruentes. Tá certo? Porque tem a mesma medida. Esse, o A, é igual a B a medida, e o Y é igual a X. Por isso que nós chamamos que são congruentes. Então, pessoal, fechamos assim a primeira matéria sobre ângulos. Está na página 66 e 67. Nós temos uma atividade na página 69, de 1 a 4. Nós temos uma atividade, tá certo? Da página 69, atividade de 1 a 4, ok? Um abraço a todos, espero que todos estejam bem.